Então vamos lá. Eu ainda vou falar um pouquinho mais da integral de Thom. Vou fazer um exemplo. Um exemplo em que a gente faz contas e a gente vai sentindo como que funciona essa integral. Então eu vou fazer as contas no seguinte cenário. Tem um browniano definido de 0 a t. Se eu fizer a integral de 0 a t, vai dar uma variável aleatória. Se eu fizer a integral de 0 a t minúsculo, isso dá para cada t uma variável aleatória, portanto, dá um processo estocástico. Eu vou calcular essa integral de 0 a t da seguinte forma. Primeiro, eu vou usar essa função. Eu vou pegar o intervalo de 0 a t, vou fazer uma partição dividindo em n, então os ti's vão de 0 a t. E o t está variando, o i está variando de 0 a n. E eu considero funções fn's, que são as funções desse movimento browniano, com esse indicador. Então, eu mato o movimento browniano fora de cada intervalinho. Eu fico só com o movimento browniano e intervalinho. Para cada intervalinho, eu tenho uma Fn. Essas Fn's tendem para o movimento browniano, quando essa partição fica cada vez menor. Em cada intervalinho, eu multiplico por 1 e fora do intervalinho por 0. Quando eu somo tudo, dá o browniano. Isso vem até t. Porque eu estou olhando a minha função até t. Por isso que eu coloco essa coisa aqui. Eu vou chamar de k de t, o máximo i em que o ti mais 1 fica menor que o t. Então, eu vou pegar o browniano até um certo t, que vai variar, né? E aí eu vou olhar os termos da partição até chegar no t minúsculo. Porque é isso que vai me dizer essa integral de 0 a t. Tá? Essas Fn's estão definidas de 0 até o ti mais 1, onde eu paro antes do t. E aí essas Fn's elas vão tender para b de t, elas só estão definidas até aqui. E eu uso a partição até antes do t. Definição de integral de Thom. Uma das definições é essa, você faz a partição e pega a função somando, que no meu caso é o próprio b, vezes o acréscimo no b. E faz essa soma. Eu somei com os i's menores ou iguais que k, então os i's vindo até aqui, até que o t mais 1 seja menor, e depois coloquei esse último termo, que é o b, no tk mais 1, vezes o b de t menos o tk. O tk mais 1, o k é aquele que o ti mais 1, é o máximo i em que o ti mais 1 é menor que t. Então, tk mais 1 é menor que t. Então, é esse carinha aqui, e ainda sobrou um terminho, que é o b de t menos o b de t mais 1 vezes o b tk mais 1. Que é o termo que tem uma diferença aqui, nos brownianos aqui. Bom, esse terminho, ele como o tk, à medida que eu fizer a partição cada vez mais fina, esse intervalinho vai ficar cada vez menor, então eu vou ter aqui esse browniano tendendo para bt e isso tendendo para 0, porque nesse primeiro momento o t está parado. Eu vou fazer a integral até t, usando partições até o t maiúsculo. Então esse t está parado e esse t índice kt mais 1 vai tender para o t. Essa diferença vai tender para 0, esse vai tender para bt, isso vai sumir. Vou ficar com a outra parte. A outra parte, eu escrevo assim, que é essa somatória. Essa diferença, eu escrevo essa igualdade. É uma igualdade algébrica. Observe que aqui eu tenho ti duas vezes com sinal de menos.
e ti mais 1. Aqui eu tenho ti mais 1 ao quadrado, e quando eu elevar ao quadrado aqui, eu vou ter ti mais 1 ao quadrado. Aqui menos, aqui mais, cancelou ti mais 1. Aqui eu vou ter menos o ti quadrado, com meio. Aqui eu vou ter mais bti quadrado, ficou mais, mas aqui também com meio. Menos meio, eu tenho menos daqui, o menos daqui. Eu tenho menos bti, uma vez. E os outros termos é o duplo produto, mata o meio, do produto desses dois, que é o que vem aqui, né? Do bti vezes o bti mais 1. Então essa é uma igualdade algébrica. E o que eu estou querendo olhar então é o limite para n tendendo a infinito desta soma. Mas aqui tem uma coisa telescópica, porque esses bti's quadrados, ele aparece uma vez com o bti, e no termo seguinte, ele vai aparecer uma vez, né, o b2, o bt2. Aparece aqui o bt2 ao quadrado menos o bt1, e depois quando aqui for bt3, aqui vai aparecer o menos bt2. Então, essa primeira parte, sobra só o último e o primeiro. Mas o primeiro é o B0, porque eu estou fazendo a partição de 0 a T maiúsculo, e o B0 é 0. Então, aqui, esse primeiro termo converge, essa parte aqui, converge para meio de BT quadrado. Na verdade, ele vai ficar só o último é o que está chegando perto do BT. Quando n vai para infinito, ele tende para o bt. Então, esse termo, meio de bt quadrado, aparece aqui. É curioso, porque se isso fosse cálculo tradicional, a integral de s ds, de 0 a t, seria S2 sobre 2. Calculado em 0 e t, T2 sobre 2. A integral de S ds é S2 sobre 2, de 0 a t, T2 sobre 2. Mas isso não é uma integral usual, é uma integral de Ito, é uma integral browniana. Então, já apareceu o meio do termo ao quadrado. E ainda tem um outro pedaço para a gente analisar. O que sobra daquela soma. Então, agora nós temos que olhar aquela outra soma, o que é que sobra. Tá? Bom. Então agora a gente tem que olhar aquele outro termo, meio da somatória do bti mais 1 menos bti ao quadrado. Isso aqui. Então, eu vou chamar isso aqui de YN. E qual que é o fato relevante? Bom, vamos chamar de YN sem o meio, vai? Só para facilitar a notação. O fato relevante é que esse YN tende a T. Então, olha só. E como o YN tende a T,
isso aqui vai tender a menos meio de t. E essa integral vai ser igual a meio de bt, como seria no caso normal do cálculo comum, menos meio de t. Então essa é uma integral de τ que dá este resultado. Bom, e por que isso tende a t? Eu tenho isso ao quadrado, né? Então você lembra que a variância de uma variável x é a esperança de x quadrado menos a esperança de x ao quadrado. Agora vamos olhar o que acontece com cada um desses. A variância de bt mais 1 menos bt, e aqui entra porque que a definição de Browniano é como é. Quanto que é a variância de bt mais 1 menos bt? É o tamanho da diferença t mais 1 menos t. E do jeito que nós construímos, é uma partição de tamanho t sobre n. A esperança do x2, então a esperança de cada um desses termos, a esperança do bt mais ti mais 1 menos bti ao quadrado é igual à variância menos essa esperança. Essa esperança é zero. Porque isso aqui é essa diferença. Então, é igual a t sobre n para cada um. Mas a esperança desta soma é a soma das esperanças. Então, a esperança do yn é a soma de todas essas esperanças. Como eu tenho n parcelas, essa esperança, na verdade, para ser mais preciso, o número de parcelas não é exatamente n, né? É k, t maiúsculo n, onde esse k é o número de parcelas até que os termos da partição ficam menor do que o t. Então, eu somo até, é um pouquinho menor que n. Mas quando n vai para infinito, se a partição fica cada vez menor, esse número de parcelas cresce e eu fico me aproximando do t. Então, esse kt e esse n, quando n tende para infinito, esse limite é 1 e a gente vai se aproximar do t. Tá? Então, esse yn, ele tende a t, porque isso aqui vai tender, né, o k, deixa eu falar um pouquinho melhor. Eu tenho uma quantidade de vezes, tenho t sobre n, o tamanho da partição, vezes um kt. O kt é o número de parcelas até chegar no t minúsculo. Então, quando eu somo essas parcelas, t maiúsculo sobre n, que é o tamanho, que vai ficando cada vez menor, mas eu somo parcelas até chegar no t. Então, isso aqui está tendendo a t. Então, este termo está tendendo a t. Então, aqui eu tenho menos meio de t, que é o valor dessa integral gaussiana, essa integral estocástica. Vocês percebem, essa história de fazer o quadrado, por que esses truques funcionam? Primeiro, a gente introduz na diferença uma coisa telescópica,
que tem um cancelamento, como aconteceu aqui, foi tendo cancelamento dos termos. E a gente introduz o termo ao quadrado, que dá para se calcular a partir da variância. A esperança do quadrado que dá para calcular a partir da variância. E a variância que a gente conhece do movimento browniano é a variância do acréscimo. Então, é por isso que as definições, na definição de browniano, as condições são aquelas. Porque com isso a gente consegue fazer esse trabalho. São condições importantes para que o cálculo de Ito funcione. Vou aproveitar esse fim de aula para fazer um comentário que tem perspassado todos os nossos raciocínios. Eu não tenho chamado a atenção sobre ele, mas ele conceitualmente está embutido em tudo que a gente falou. Eu queria lembrar uma coisa para vocês sobre o conceito de martingais. Então, o que eu estou falando agora é limpar umas coisas que ficaram um pouco para trás. No conceito de martingale, a gente tinha a seguinte fato super importante, que a esperança da variável z, dado que tinha ocorrido x1, xn, ou melhor, xn mais 1, dado que tinha, era igual ao xn. Quer dizer, o estado atual, eu usei uma outra notação, né? Era aquilo que estava lá no jogo, na história da ruína no passeio aleatório. A esperança do próximo, do valor total que eu terei ganho ou perdido no próximo passo, dado que aconteceram esses primeiros, é o igual ao valor atual. Não é que o valor obtido vai ficar igual, porque ou eu vou ganhar ou eu vou perder. Então eu vou ficar ou um pouco para cima ou um pouco para baixo disso. Mas a esperança, que é a média, é igual. Não tem o que diz, né, a proposta do martingale, é de que num jogo honesto, a gente não tem como olhar para o passado e prever uma estratégia que seja ganhadora sempre. A não ser que o jogo tenha um viés. Se o jogo tiver viés, a gente consegue. Isso acontecia e a gente usava a seguinte notação. A gente dizia que, quando eu queria escrever isso, eu usava a seguinte notação. Que era a esperança do Sn mais 1, dado a sigma álgebra Fn, que era dos x1. E eu usava também a seguinte notação, que o y pertencia a essa sigma álgebra quando o y era função do x1, xn. Quando as ocorrências passadas até o n determinavam a variável aleatória no y. Agora a gente está falando de processos estocásticos contínuos. Então, como é que eu expresso esse fato? Ele é um pouco mais sutil. E vocês, quando estiverem lendo coisas sobre isso, vocês vão encontrar muito a palavra filtração. Isso é o seguinte, pensa agora num processo estocástico contínuo. Ou seja, a variável t está percorrendo aqui a reta real, né? E como é que eu expresso esse fato de que a esperança do futuro é igual ao valor atual do presente? Para cada real você tem uma variável aleatória. Então a gente expressa dizendo assim, pega um par ST com o S menor que o T,
E a gente diz que a esperança da variável aleatória xt, dado que ocorreu o fs, então, dado tudo que se passou até o fs, é igual ao xs. Para s menor ou igual a t. Quer dizer, eu digo o seguinte, eu estou com a minha variável aleatória no t, para cada s anterior, vale para todos os s's, mas essa sentença eu tenho que pegar um s de cada vez. Então, para cada s, se ocorreu tudo até o s, isso eu indico por isso aqui, aconteceram os fenômenos da variável até o s, a esperança do xt, dado que aconteceu, é igual do xs. Me interessa, é claro, quando o s tende para o t, mas isso tem que valer para todos. Então, esta é a propriedade do martingale contínuo. Isso não era assim quando a gente falava de martingais discretos. Aí era do jeito que eu escrevi aqui. Dados, a gente explicitava todos os x de x1 a xn. Quando eu tenho a coisa contínua, eu falo desse jeito. E, para que isso faça sentido, olha só, se eu estou querendo falar do xt, o xt é uma variável aleatória que tem o seu espaço amostral. Olha só como que são as coisas. O xt, ele é uma variável aleatória que tem o seu espaço amostral ft, onde ela atua. Mas se eu quero dizer da esperança do xt, dado que aconteceu o xs não aconteceu para o xt. Então, eu preciso de uma coerência aqui. Então, eu suponho que toda vez que isso acontece, o fs está contido no ft, para que eu possa falar que aconteceu para o nosso processo tudo o que podia acontecer até em s. E isso fez sentido para a variável x. Quer dizer, que faz sentido pegar o x de S e aplicar num elemento do espaço amostral com S menor. Então, essa é uma condição técnica. Não interferiu nas nossas contas até agora, mas em algum momento eu tinha que contar isso para vocês. E quando isso ocorre, essas sigmas álgebras chamam-se filtração. Então, quando vocês estiverem lendo um trabalho, um livro sobre esse tema, essa palavra filtração aparece. E o que quer dizer filtração? Quer dizer que os sistemas, os processos estocásticos contínuos, têm uma coerência em termos de cada variável aleatória ter domínios onde ela pode ser aplicada, que são coerentes. Quando você avança no tempo, a variável aleatória num certo t, ela faz sentido compará-la com o que aconteceu no passado. É uma coisa técnica, importante, conceitual, mas que não atrapalhou nas nossas contas. Tudo que nós fizemos de conta com o movimento browniano, etc., teve essa característica. E aí, feita essa interpretação, então, lembrando então dessa definição, os seguintes processos estocásticos são martingais. O movimento browniano ao quadrado menos t. Vocês devem estar se lembrando que isso já apareceu em vários exemplos nossos. Não é uma coisa tão rara. E exponencial de alfa vezes o movimento browniano menos alfa t quadrado sobre 2, são exemplos de martingais. Claro que contínuos. Isso quando o B é um movimento browniano. Então, fica esse complemento conceitual
importante sobre os martingais aqui. Tá legal, gente?